Pessoal, vamos resolver algumas questõezinhas aí que são relativas às características dos bancos de dados. Olha só, vamos lá. CESP 2018 IFAM. Padrões a serem impostos e requisitos contraditórios a serem equilibrados são considerados como desvantagens da abordagem de banco de dados. E aí? Presta bem atenção. Nós estamos falando da abordagem de banco de dados. E a questão quer saber se padrões a serem impostos e requisitos contraditórios são desvantagens dessa abordagem. Você vai ter que prestar bem atenção nisso daqui. Isso aqui não é uma desvantagem, mas uma vantagem da abordagem de banco de dados. Por quê? Porque a abordagem de banco de dados permite aplicar padrões. E esses padrões vão otimizar o trabalho, vão otimizar a inserção, a atualização, a consulta aos dados. No sistema de arquivos, seria a abordagem em contraponto, em contraposição a banco de dados, nós não temos como controlar esses padrões. Até poderemos lá, né, no documento texto, colocar seções e tal, mas ali dentro o usuário vai colocar o jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. E na abordagem de banco de dados a gente consegue controlar. A gente consegue definir, olha, aqui nessa tabela só vai entrar dado dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então isso aqui é uma vantagem. Professor, mas está dizendo aí que requisitos contraditórios. Como é que requisitos contraditórios pode ser uma vantagem? Aí é que tá. Requisitos contraditórios é uma vantagem da abordagem de banco de dados porque essa abordagem permite oferecer solução mesmo quando eu tenho requisito contraditório. Permite, né, o administrador de banco de dados estruturar as informações de modo a conseguir fornecer aquilo que dois grupos diferentes ou mais grupos diferentes desejem. A abordagem de banco de dados permite isso. De repente, um usuário quer ter acesso a um determinado tipo de informação e outro não. Aí basta ali eu criar uma visão para dar um acesso diferenciado. Então, a abordagem de banco de dados permite tratar, permite otimizar, permite resolver, solucionar esses requisitos contraditórios. Por isso que aqui, na verdade, são vantagens e não desvantagens. Mas concordo que essa questão é um pouco capciosa, né? Bem, se você não ficar atento, você pode errar. Mas vocês estão tranquilos aqui, então questão errada. CESP 2013, Ministério da Saúde. Uma das vantagens do uso do SGBD, uma das vantagens do uso do SGBD, em relação ao uso do sistema de arquivos tradicional. Então, olha só, ele quer comparar SGBD com o sistema de arquivos. É a diminuição da ocorrência de redundância de dados. Então, uma das vantagens do SGBD em relação ao uso do sistema de arquivos é a diminuição da ocorrência de redução de dados, né? Beleza, né? No SGBD, você tem menos redundância, porque você consegue colocar as informações num único lugar e acessar essas informações. No sistema de arquivos, você não tem como garantir isso. Você não tem como garantir que todos os arquivos que são criados não vão repetir informações. Muitas vezes eles repetem. A redundância do sistema de arquivo é muito maior. Você pega um texto, tem informação duplicada do texto, você pega uma planilha, tem campos duplicados em outra planilha. No SGBD você consegue controlar isso. Fenômeno que se refere às inconsistências entre as diversas representações do mesmo fragmento de dado em diferentes sistemas e arquivos. Aqui é que mora o perigo. Essa questão eu costumo chamar questão canto da sereia. Porque ela faz aquele canto bonito, te arrasta pro mar e te afoga. Olha só, a gente viu que até aqui estava beleza demais. Só que, pessoal, a definição de redundância tem a ver com a duplicidade de informação. E não com a quantidade de inconsistência ou com o número de inconsistência dos dados. Ou com as formas de representação diferentes ou diversas. Não, muito pelo contrário. Redundância tem a ver com repetir informação. Com a mesma informação em mais de um lugar. E não com a quantidade de inconsistências. Então, muita atenção quando for ler um tipo de questão dessa. Porque você vai lendo ali, ó, tá muito bonitinho, tá? Às vezes você se apressa, não lê o resto direito e marca correto. Não.
Leia a questão. Você só não lê o resto se o começo já estiver errado. Como o começo está certo, então você completa. Então, questão incorreta, não porque isso não é vantagem do SGBD. É vantagem do SGBD controlar a redundância, ou reduzir, ou diminuir, ou mitigar a redundância, duplicidade de informações. Mas a duplicidade, a redundância não é a inconsistência. Não tem a ver com inconsistência. Tem a ver com duplicidade de informação. CESP 2016, TCE Pará. A principal característica da abordagem de banco de dados consiste em apresentar as ferramentas de acesso físico dependentes da plataforma de armazenamento. Olha só, falou que a principal, foi longe, a principal característica da abordagem de banco de dados consiste em apresentar as ferramentas de acesso físico dependentes da plataforma de armazenamento. Apresentar as ferramentas de acesso físico dependentes da plataforma de armazenamento. Não, 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 não. A abordagem de banco de dados, ela preza pela abstração de dados, pelo isolamento das coisas, pelas ferramentas em locais em separado dos dados. Então, os dados são armazenados no banco de dados. E as ferramentas, os aplicativos, os softwares, estão em outro lugar. Eles só vão acessar os dados. Então, na verdade, a vantagem, a característica da abordagem de banco de dados é justamente o contrário. É justamente isolar o programa dos dados. É justamente abstrair onde que estão esses dados armazenados. Então, totalmente equivocado. Quadrix 2021 CRBM. São características de um sistema de gerenciamento de banco de dados, o controle de redundâncias e o controle de integridade. São características de um SGBD, o controle de redundância e o controle de integridade. Sim ou não? Certo ou errado? Certíssima, perfeita. O SGBD permite o controle de redundância, o controle de duplicidade e o controle da integridade, que é os dados, né, não ficarem inconsistentes, não sofrerem alterações não autorizadas. Os dados, você confiar que aqueles dados são íntegros, são consistentes. Então o SGBD faz esses controles, além de vários outros controles, de segurança da informação, controle de manipulação dos dados, de regras e restrições. Beleza? Unirio 2014. Dentre as principais características, olha só, dentre as principais características da abordagem de banco de dados, quando comparada à abordagem de processamento de arquivos, então estamos comparando sistema de arquivo com a abordagem de banco de dados, não se inclui. Então ele quer que não é. Ele quer que não é característica de banco de dados. Natureza autodescrita, isso é uma característica da abordagem de banco de dados. O que é a natureza autodescrita? Significa que o banco de dados ele tem informações que descrevem o próprio banco de dados, que descrevem a própria estrutura do banco de dados, que são os metadados, que estão armazenados no catálogo ou dicionário de dados. Beleza? Suporte a múltiplas visões dos dados. Perfeitamente, isso é uma característica de banco de dados. Cada grupo de usuário, cada aplicação pode ter uma visão diferente dos dados. Pode ter grupos de informações específicos. A abordagem de banco de dados permite isso. Cada um visualizar de uma maneira diferente. Processamento de transações multiusuário. Perfeitamente. Vários usuários acessando a informação ao mesmo tempo. Você tem um compartilhamento da informação. Compartilhamento dos dados para múltiplos usuários. Perfeitamente. A gente acabou de falar, né? Liberdade de cada aplicação nomear e estruturar os itens de dados armazenados de forma independente. Aí confunde tudo, aí bagunça tudo. Imagina só cada aplicação podendo mexer na estrutura de dados, nas estruturas de armazenamento. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Na abordagem de banco de dados, a gente quer abstração. A gente quer que o programa seja separado do dado. A gente quer que as funções chamadas, né, quando o programa chama uma função, ele nem saiba
Como é que o SGBD vai operacionalizar aquilo? Como é que o SGBD vai executar aquela função? Ele só quer o resultado. Eu quero consultar cliente tal. Me dá as informações do cliente tal. Como é que o SGBD fez para conseguir as informações? Está em tabela X, tabela Y? Não interessa. Interessa que ele quer o resultado. Então, na verdade, a gente tem a abstração. Então, o programa de aplicação ele não mexe na estrutura aqui dos dados. Ele não modifica. Ainda mais cada um indiferente, cada um em separado. A estrutura permanece e os programas de aplicações utilizam, né? Então, o gabarito letra E. FGV 2013, Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Características que distinguem a abordagem de banco de dados relacionais e centralizados da abordagem tradicional, baseada em processamento de arquivos, estão listadas a seguir, à exceção de uma. Então, ele quer, aqui não é característica dos bancos de dados. Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários, perfeitamente, né, pessoal? Aqui são aquelas características básicas que o NAVAT preconiza, que são 4, né? Então, o compartilhamento é. Suporte para múltiplas visões de dados, também. Isolamento entre programas e dados, beleza. Dados são armazenados e tratados somente como cadeia de caracteres. Aí não faz nem sentido dizer que não posso colocar número, que eu não posso colocar outros tipos de dados no banco de dados. Aí nem faz sentido. Então, gabarito letra D, né? E natureza autodescritiva do sistema de banco de dados, perfeito. Show de bola? Então, galerinha, essas foram algumas questõezinhas sobre as características dos bancos de dados. Como vocês viram, né, muitas delas são das características fundamentais, por isso que é importante a gente ter uma noção de como que o banco de dados é diferente do sistema de arquivos.